Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Graça e paz a você aí também no sofá. Deus abençoe sua vida aí. Está frio em Ribeirão, mês de novembro. Grande mistério, pastor Piva. O senhor falou aí no momento do dízimo e oferta, né, igreja? A igreja e a revelação da irmã ali, parece que a igreja diminui. Na verdade, ela não está diminuindo, ela está crescendo. Que as raízes nossas são profundas, são em Jesus Cristo. Talvez a minha membresia diminua, né? E o resultado de missões que temos aumentado o número de sustento de missionários é uma prova disso. A igreja está crescendo e avançando. Nós não estamos vendo aqui esses resultados, mas eles estão acontecendo. Em nome de Jesus, a igreja avança. E essa é a igreja que nós estamos aqui servindo. Glória a Deus por isso. Amém? Amém. Há um ano atrás eu pregava uma palavra aqui mais ou menos sobre família, e naquele momento eu me preparava também. Veio também um outro tema na minha mente, eu comecei a montar uma peça lá, e ficou escondida lá no meu computador. O pastor Piva me convidando para fazer este dia, me deu um tema, mas eu fui e achei aquela peça preciosa lá no meu computador e comecei a desenvolver nesse final de semana. E é o que nós vamos compartilhar aqui hoje, uma palavra abençoada, tenho convicção, porque ela me abençoou muito, lendo aqui, relendo esse texto, nos ensina muito, nos edifica muito, a gente aprende muito a tomar os cuidados necessários na nossa caminhada cristã. Não devemos vacilar em momento nenhum. E o tema que nós encontramos aí é cuidando bem da sua casa. E esta frase eu vou repetir aqui muitas vezes, para que ela realmente fique gravada, selada no seu coração aí, para que você pense hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias, porque a nossa casa tem que ser bem cuidada, né? A nossa casa, como se for a casa, espaço físico, material, né? Quem tem casa aqui sabe disso, seja alugada, seja própria, se você não cuidar, não der uma manutenção periódica, a tendência é a parede inchar de umidade, a pintura começar a soltar, né? O telhado vazar, e nós precisamos, vez ou outra, estar cuidando da nossa casa, né? O bem físico que nos protege. Mas vamos falar de uma outra casa aqui, lógico. Só estou dando aqui uma analogia. Temos a nossa família e sabemos que nesses dias que nós temos vivido, nós temos sofrido tantos e tantos ataques, e eles não vão parar. Esses ataques vão continuar, né? A nossa família tem sido agredida dia após dia, a nossa vida, os nossos filhos, perseguição, né? Vivemos um tempo de cultura negativa contra a família, padrões morais, os padrões da família tradicional sendo destruídos, ideologia de gênero, sexualismo, sensualidade, né? Homossexualidade, promiscuidade, entrando por todos os canais da nossa casa, da nossa vida, né? Da nossa rede social. E isso tem causado muitos estragos. Muitos estragos. E nós temos aí, como cristãos, acima de tudo, temos que tomar muito cuidado nesses dias, porque senão a casa cai, né? Como já diria, a casa cai. E por isso, esses ataques nos atingem, né? Eles nos ferem, tanto como pessoa individual, né? Quanto nossa família, e aqui também na igreja. A igreja como um corpo de Cristo, ela também sofre esta agressão que é, sim, mandada dia após dia, cada vez mais intensamente. E temos que estar atentos, né? Deus tem me chamado a atenção para isso. Tive em contato com algumas pessoas falando sobre algumas situações que nós tomamos conhecimento e como é difícil. Nossos filhos nas escolas estão sendo bombardeados por ideologia de gênero, né? E quem está fora disso, se seu filho fala não,
ele é execrado na escola, naquela comunidade, naquele grupo. Ele é agredido, ele é homofóbico, é isso, é aquilo. É um cuidado que nós temos que ter. Os filhos, às vezes, estão sendo agredidos, né, ou inflamados a aceitarem essa ideologia, às vezes nas comunicações que ele tem entre amigos da escola, nos seus celulares, porque muitos adolescentes hoje já têm seu celular. Então, tem sido um motivo de muita preocupação para mim, como pai, como avô, né? E eu sou um homem muito feliz hoje, porque eu estou no meu 3º neto, glória a Deus. Estou dando risada sozinho, eu e minha amada esposa. Nasceu nosso 3º neto, né? Mas a preocupação é nossa também, porque nós temos uma responsabilidade, né? A nossa família ali, nossas filhas, nossos genros, a nossa próxima geração que vem vindo aí, os nossos netos. Então, nós temos que nos preocupar e ajudá-los também a cuidar dessas crianças que estão crescendo aí, nesse mundo tão cruel, tão destrutivo, né? E você, pai, você, mãe, fique atento a esses dias, esteja muito atento. Eu e minha esposa estivemos em Israel em 2019, e uma das visitas que nós fizemos ali em Israel, vários passeios, né, 14, 15 dias que nós ficamos lá, muitas visitações a lugares maravilhosos, e uma delas lá em Jerusalém, na chamada Cidade de Davi. Nós fizemos um passeio ali, descemos uma escadaria, um poço profundo ali, muito seguro, lógico, tem todas as escadarias, toda a segurança, e lá dentro nós fizemos uma caminhada, conhecendo o chamado aqueduto do rei Ezequias. Ele, 750 anos atrás, mais ou menos, antes de Cristo, 2.700 anos atrás, 700 e poucos anos antes de Cristo, ele construiu isso. Ele foi rei em Israel, foi um grande homem de Deus naquela oportunidade de seu reinado. Construiu, entre outras grandes obras, esse aqueduto. E é interessante que eu me lembrei agora aqui que o guia falou que foram 2 frentes de trabalho cavando na rocha, né? Imagina isso, 2.700 anos atrás, né? Homens lá trabalhando, cavando túnel. Eles se encontraram num determinado ponto dessa escavação, e nessa caminhada nós caminhamos mais ou menos uns 400 metros de túnel desses aquedutos, e a água corria ali embaixo fresquinha, dando na nossa canela. Você faz todo esse passeio ali com o pessoal da sua equipe, né? Ali obviamente com lanterninhas, porque é tudo escuro, muito apertado. Quem tem claustrofobia sofre muito ali, nem entre, né? Porque é muito apertado, mas é algo muito interessante ver essa grande obra que esse rei ali construiu, né? Um dos passeios. E o personagem desta nossa mensagem é justamente este rei que aqui mencionei, o rei Ezequias. Sua história aí contada aqui em 2 Reis, no capítulo 20, que nós vamos ler agora juntamente com a igreja, e conhecemos um pouquinho da história dele, que foi um grande homem de Deus, fez grandes coisas em Israel, foi um homem temente a Deus, mas que em determinado momento da sua trajetória, aconteceu algo ali que nós vamos conversando aqui aos poucos. Você está preparado aí, irmão? Amém? Glória a Deus, recebe aí, porque nós vamos falar muito sobre cuide bem da sua casa, cuide bem da sua casa. E o capítulo 20, a partir do verso 1, nos diz o seguinte, 2 Reis 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo,
Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Como é a nossa fé, né? Aqui, ele quis uma prova do Senhor ainda, para aquele momento, né? Deus estava acrescentando 15 anos, segundo a voz do profeta Isaías, e ainda quis uma prova assim sobrenatural, né? Porque fazer o tempo parar ou fazer o tempo recuar é algo sobrenatural, e para Deus tudo é possível, né? Mas é interessante que o acréscimo que Deus deu a ele de 15 anos a mais de vida, sobre um decreto de morte que era iminente. Imagine você, a gente nunca é avisado de que vai morrer, né? É verdade? É uns raros casos na história que a gente vê que alguém foi avisado que iria morrer. E a morte sempre nos pega de surpresa. Mas o que é interessante aqui, que a primeira ordem de Deus, o primeiro decreto de Deus na vida do rei Ezequias foi esse. Olha, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa. Isso não foi revogado a partir do momento em que ele, rei Ezequias, recebeu de presente a vida, ou mais 15 anos de vida. Percebe? Ezequias ainda na sua fé, talvez não muita, pediu uma prova de Deus, e Deus ainda fez recuar ali a sombra, né? E nós somos assim às vezes também. O ser humano, a gente vê na pessoa de Ezequias a nossa fraqueza humana, na fé, né? Às vezes Deus fala tanto para nós e a gente ainda duvida, a gente quer uma prova, a gente quer algo e não confia, né? Mas essa instabilidade é do ser humano, nós precisamos sempre melhorá-la a cada passo. Mas quem foi o rei Ezequias? Eu já que falava que ele foi um grande homem de Deus, né? E a história prova isso. Ele fez grandes obras. E aqui eu vou dar o currículo aqui do nosso amigo aqui, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem fantástico, sensacional. Ele conseguiu pôr em ordem o reino de Israel e transformou uma nação que outrora se encontrava decadente e falida, mas que através da sua gestão, Israel, ela se tornou uma nação poderosa, seja economicamente, seja politicamente, seja socialmente, militarmente e, sobretudo, espiritualmente. Com ele, no comando, no poder ali, Deus à frente, lógico, ele venceu grandes guerras, derrotou o temível rei da Síria, Senaqueribe, construiu grandes obras, cidades, muros, o aqueduto, que me referi agora há pouco, açudes, fontes. Então ele foi um tempo de crescimento em Israel. Ele combateu acima de tudo a idolatria, destruiu os ídolos e a serpente de bronze venerada pelo povo anteriormente, e instaurou a verdadeira adoração. Reparou o templo e reintegrou os sacerdotes. Então, a obra desse irmão é maravilhosa. Podemos avaliar que ele fez grandes coisas. Foi um homem temente ao Senhor, servo do Senhor, fez um reinado até aquele momento maravilhoso, né? Tinha um currículo excepcional. E quando de sua enfermidade,
não podemos deixar de lembrar aqui. Deus lhe disse: cuida bem da sua casa, Ezequias. Esse decreto não foi revogado em nenhum momento. E Ezequias, a impressão que eu tenho, depois que ele recebeu esse decreto, essa bênção, esse lapso de vida a mais de 15 anos, algo aconteceu na sua vida ali que parece que ele se ensoberbeceu, ficou altivo talvez, ou como muitas vezes acontece na nossa vida, a gente acha que já fez muito na obra, né? Já participei de vários ministérios, eu já fiz muito, estou cansado, não é mais para mim, é meu tempo de parar. E talvez Ezequias, impulsionado por esse coração enganoso, que o nosso coração é enganoso, talvez ele começou a vacilar. De repente ele recebeu um presente, 15 anos a mais. 15 anos a mais de reinado, né, de poder, de autoridade. Mas vejam vocês o que começa a acontecer na vida do rei Ezequias. Algumas coisas começam a acontecer depois que ele recebe esse presente de Deus. E nós voltamos aí para a Bíblia, para o capítulo 20, a partir do verso 12. Ezequias coloca em ordem a sua casa. Essa é a voz que tem que ecoar aqui nesta noite no nosso coração. Ezequias, coloca em ordem a sua casa. E se você quiser trocar o nome do Ezequias pelo seu, Mauro, coloca em ordem a sua casa. Coloca em ordem a sua casa. Coloca em ordem a sua casa. Amém, irmãos? Amém? Coloque em ordem. Esta palavra é para você, é para mim também. É para mim. Coloque em ordem. Coloque em ordem. Porque os dias são maus. Nós podemos morrer, literalmente, estando vivos ainda. Os nossos filhos podem morrer estando vivos, perdidos nesse mundo, influenciados por essa negação, por essa negatividade, por essa ideologia, por esses ataques que eles têm sofrido. Então, ponha em ordem a sua casa, coloque em ordem a sua casa, a minha casa, a nossa casa. Versículo 12, Ezequias já abençoado, mais 15 anos de reinado, vai e recebe aqui a visita de uns amigos dele. Vamos ler aqui a partir do verso 12 de 2 Reis 20. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns: a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Quem é a Babilônia, irmãos? Era amiga da nação de Israel? Inimigos mortais, ferozes, destruidores de Israel. E de repente, Ezequias, não sei por que razão, nesse momento de sua vida, agregado 15 anos nela, ele abre as portas para o seu inimigo, mortal, feroz, e mostra, não somente abre as portas, mas mostra as riquezas, ou as suas fraquezas também, quem sabe, porque mostrou tudo, o arsenal de guerra, suas estratégias. E nós paramos para pensar, quantas vezes nós não estamos convidando pessoas erradas, irmãos, visitas não desejáveis, colocando dentro do nosso lar. Ou nós estamos, de repente, compartilhando intimidades nossas ou necessidades nossas para pessoas erradas. É o que o rei Ezequias está fazendo aqui. Ele está nos dando um alerta sobre esse cuidado. Quem você está levando para dentro da sua casa? Com quem você está andando? Ou melhor ainda, com quem seus filhos estão andando? Você tem observado isso? Você está cuidando bem da sua casa? Você está cuidando bem dos seus filhos?
É muito sério isso. Veja a história desse homem. Ele convida um inimigo mortal, não só convida para entrar, mas ele mostra tudo o que tinha ali de melhor no seu reino. Ele abre as portas, e espiritualmente falando, nós temos que tomar muito cuidado para não dar brechas a Satanás e seus demônios também de agirem em nossas vidas. Não podemos parar de ler a Bíblia, orar, jejuar, de comunhar, congregar aqui na igreja, porque isso é uma brecha tremenda para o inimigo agir. Jamais podemos, por isso isso é cuidar bem da casa, da nossa casa. Então, Ezequias, logo na sequência da leitura desse texto, ele continua aqui. Então, versículo 14, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias, ele soube dessa visita, desses amigos, né, que visitaram o rei Ezequias, a convite ali dele, e o profeta Isaías fala para ele o seguinte: então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros, que eu não lhes tenha mostrado. Então o profeta Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Um dia, Ezequias, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha o decreto destrutivo, atuando e operando por conta desta infeliz decisão de Ezequias, esse infeliz convite de trazer para dentro do seu reino o inimigo tão mortal como esse. Porque ele simplesmente não preservou as suas defesas. Ele abriu todas as brechas, abriu as portas para o inimigo. O inimigo veio ali, olhou tudo aquilo lá e cobiçou. Aqueles espias, mensageiros, obviamente levaram todas as informações para lá o rei do país deles, na Babilônia. E eles já se montaram, já se prepararam. Opa, já sabemos onde está tudo. E no momento certo nós vamos agir, como de fato agiram. A Bíblia nos relata isso, que Israel realmente perdeu tudo depois. Mas o texto continua. Depois que Isaías disse essa palavra para ele, respondeu Ezequias, versículo 19. Olha a cara de pau dele. Respondeu ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Ou seja, Ezequias ainda além de receber, além de fazer essa atitude errônea, ele ainda achou que foi ótimo o que eu fiz. Porque durante o meu reinado não vai ter nada. O futuro, não estou nem aí. A minha descendência, o que vai acontecer não é problema meu, eu lavo minhas mãos. Enquanto eu estiver aqui, eu estou bem. 15 anos a mais de vida, penso eu na minha análise desse texto. Manifestando aqui talvez o pensamento do rei Ezequias. Não estou aí. Então a primeira besteira dele, a primeira besteira que Ezequias foi, abriu a porta para o inimigo. Abriu a porta, escancarou. No futuro, um futuro não muito distante, de fato, a Babilônia veio e arrebentou Israel. Aquilo que o profeta profetizou, aconteceu. E aconteceu. O rei Ezequias talvez já estivesse morto, por certo. Mas aconteceu. Mas o que nos assombra, justamente é isso. É o fato dele não se preocupar, e ele achar ainda que é uma boa palavra de Deus vindo para ele.
Pelo menos eu tenho a convicção de que enquanto isso não acontecer, aqui eu vou ter paz. E para mim está tudo bem. É assim que nós agimos, meus irmãos, no nosso lar. A gente planta só para nós. Você só está pensando em você, nessa existência. Você não pensa nos seus filhos, na sua geração futura, no cuidado deles, na vida espiritual deles. Nós abandonamos? Não, lógico que não. Lógico que não. Nós investimos na nossa família. Nós cuidamos e queremos cuidar cada vez mais, melhor delas. E a segunda besteira que o Ezequias faz, no meu modo de ver aqui, pensar. Me perdoem pelo termo besteira, se ofender alguém. Ezequias, além de ser abençoado com 15 anos a mais de vida, Deus o presenteou com um menino. No terceiro ano de sobrevida que ele teve, nasceu seu filhotinho, talvez muito desejado por ele, chamado Manassés. Manassés, já ouviu falar de Manassés? O pior rei da história de Israel. O pior rei da história de Israel. Não cuidou, não gerou um discípulo, não formou um homem de Deus ali para dar continuidade naquilo que ele já havia plantado, naquilo que ele já havia dado. Ezequias, depois desses 15 anos, dessa bênção que ele recebeu, parece que sua cabeça mudou totalmente. Isso é um alerta para nós. E essa passagem é um alerta para nós, porque às vezes nós achamos que já está tudo bem. Já estamos aí com 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 30 anos na igreja, e parece que já estou bem, já estou consolidado, já estou fortalecido, estou enraizado, amém. Você deve estar bastante forte mesmo, mas não é para descuidar, não é para descuidar. A casa a gente deve cuidar sempre, todos os dias, porque a erosão vem, os ataques na nossa vida espiritual também vêm, e nós temos que estar sempre reforçados, bem alicerçados, para que a gente possa enfrentar o dia mau. E essa é a segunda besteira, no modo de dizer, não que o filho seja uma besteira, por favor, não é isso, é uma bênção que Deus lhe deu, uma segunda bênção que Deus deu a Ezequias, mas ele não cuidou. Essa é a atitude dele errada. Ele não cuidou desse filho, porque Manassés assumiu o trono aos 12 anos de idade. Olha aqui o currículo de Manassés, rapidamente. Ele conduziu erroneamente o seu povo. Quando ele assumiu o trono, ele fez a nação pecar, praticou idolatria, feitiçaria e realizou sacrifícios humanos no seu reinado. Você imagina o que é isso? Não é isso que nós desejamos para a nossa descendência, irmão? Amém, irmãos? Não é isso que nós queremos para os nossos filhos, serem um mau caráter, serem pessoas odiadas na sociedade. Não. E Manassés chegou a sacrificar os próprios filhos. Pior rei de Israel, pior rei de Israel. Pior rei de Israel. Nós não desejamos isso jamais para nós, para a nossa descendência. Por isso eu quero, nesse momento aqui, dar uma pausa no compartilhar da palavra. Eu quero orar aqui pela nossa descendência. Quero que você fique de pé, rapidamente, você em casa também, se coloque aí diante como reverência ao Senhor. Eu quero orar pela nossa descendência agora. A descendência abençoada. E quebrar o mundo espiritual, né? Que eles vão ser toda essa casta aqui de demônios que conduziu Manassés a essa vida. Nossos filhos serão uma bênção, amém, irmãos? Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a nossa vida, a nossa casa, ó Pai, especialmente os nossos filhos, ó Pai. Oh Deus, abençoa, Senhor, visita, Senhor. Nossos filhos têm sido agredidos, ó Pai, por todos os lados, ó Pai. E às vezes não sabemos o que fazer, mas nós temos o Senhor, em quem confiamos, em quem buscamos a resposta, a ajuda. Nos ajuda, Senhor, a cuidar bem dos nossos filhos, da nossa descendência.
Ó Pai, a partir de nós, ó Pai, sendo homens e mulheres tementes ao Senhor, que buscam a Tua presença, que buscam a Tua face, para sermos exemplos e modelos para eles, ó Pai, e conduzi-los, ó Pai, diante do Senhor, com reverência, com amor, com temor, ó Pai, guarda os nossos filhos nos momentos em que eles não estiverem conosco, abençoando e guardando, os Teus anjos acampem ao redor deles, ó Pai. Nós repreendemos o inimigo de agir, ó Pai. Ó Pai, não damos brecha, não abriremos brecha, ó Pai, declaramos isso, não abriremos brecha, ó Pai. Nossos filhos jamais serão um Manassés, jamais serão uma Jezabel, ó Pai. Está repreendido e destruído no mundo espiritual. Nossos filhos serão bênção do Senhor, serão restaurados, renovados, fortalecidos, ó Pai, e vão fazer diferença nesta geração. Nós declaramos, ligamos na terra, ligamos no céu, ó Pai, uma geração abençoada, diferenciada, ó Pai, que avança, que, ó Pai, que conhece o Senhor, ó Pai, que se rende ao Senhor, que se humilha ao Senhor, que busca o Senhor, que recebe do Senhor e distribui para aqueles que precisam, Pai. Assim seja, ó Pai, a nossa geração, a nossa descendência, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Pode se sentar. Então, queridos, Ezequias, ele simplesmente deu uma reviravolta na sua vida, nesse acréscimo de anos que ele teve. Nós temos que estar atentos a isso. Atentos a isso. Deus tem abençoado você, amém, irmão? Sim, amém. Nós temos que fazer o que com essas bênçãos? Nós temos que devolver para o reino de Deus tudo aquilo que Ele nos tem dado, compartilhar. O pastor Piva leu uma palavra poderosa de Eclesiastes agora há pouco. Dividir com 7, com 8, repartir. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso trabalho aqui na terra. Que desta mensagem eu extraí aqui 3 lições específicas aí, porque nós estamos sendo atacados, na nossa casa, enquanto indivíduos, na nossa casa, enquanto família, estamos sendo atacados também, na nossa casa, aqui enquanto igreja de Jesus Cristo. Isso é importante, nós estarmos firmes em pé, em comunhão, atuando, todo momento. Em primeiro lugar, nós precisamos cuidar bem da nossa casa. Nossa casa aqui, ó, essa casa do Maurão aqui, é meu corpo, Templo do Espírito Santo, amém? Você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Amém? Se você recebeu, saiba disso. O seu corpo é templo do Espírito Santo, meu irmão. Olha que bênção, que tremendo. A gente às vezes não sabe disso, a gente aceita Jesus e não lê a palavra, e não enxerga, e não vai, e não avança, e não sabemos que nós temos essa tremenda promessa de Deus, o Espírito Santo em nós, templo do Espírito Santo. Eu digo também que eu não sabia no começo da minha conversão, falei hoje de manhã, eu e a Aiko, ainda no início da nossa conversão, a gente entregamos a nossa vida a Jesus, foi um mover de Deus poderoso em nossa vida, estávamos em processo de mudança, o pecado saindo, mas ainda eu tomava uma cervejinha, A Aiko fumava ainda, foi 30 anos fumante, mas Deus fez uma grande obra na vida dela, libertou do vício, sem precisar muito tratamento, nada, foi algo tremendo. E eu também tomava uma cervejinha no começo da minha conversão ainda, porque eu achava que não fazia mal nenhum. Mas naqueles estudos de discipulado, de acompanhamento e crescimento espiritual, que nós passamos a fazer aqui com um grupo de pessoas aqui da igreja, chegou um dia que eu li esse texto aqui, que eu vou ler aqui novamente e reproduzir, que é 1 Coríntios 6, 19 e 20, e aquilo estremeceu a minha vida. Quando eu li aquele texto, a ficha caiu, Ninguém sabe, o jovem não sabe o que é mais ficha cair, Que não tem mais, mas literalmente a ficha caiu na minha vida espiritual, Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês.
Amém, irmãos? O corpo nosso é para glorificar a Deus. No agir, no pensar, no falar, no fazer, é em todo o tempo. Ele que nos deu esse corpo aqui, templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar bem desta casa. Não podemos jogar fora, desvalorizar, ficar, né? E tantas coisas aí que acontecem no mundo. Nós temos que valorizar esse corpo aqui que é templo do Espírito Santo. Efésios 4, 29 e 30, eu não passei para você, Júlia, me perdoe. Efésios 4, 29 e 30, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. A nossa boca é instrumento para glorificar a Deus. Então, da sua boca, da minha boca, só saia palavras que edifiquem as pessoas que vão nos ouvir. Todo o tempo. Esta casa espiritual, ela precisa estar bem alicerçada também. Bem alicerçada, para que a gente possa corresponder e glorificar o Senhor. Esse texto de 1 Coríntios é lindo. 1 Coríntios 3, 9 e 11. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. O nosso alicerce, a nossa estrutura, a nossa base, o nosso reforço, o nosso alimento, o nosso engenheiro, o nosso arquiteto. Ele é a nossa estrutura, é o nosso ferro, o nosso aço, o nosso cimento. Jesus Cristo, é 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 Jesus Cristo em todo o tempo. Ele é tudo em nós. Jesus Cristo. Ele que nos ajuda, Ele que nos fortalece, Ele que nos impulsiona, queridos. Jesus Cristo, não podemos perder essa estrutura, esse alicerce, esse liame, essa liga. Você percebe? Porque senão nosso corpo fica abalado. E vamos ser abalados mesmo, né? Mas temos Jesus Cristo aqui nos socorrer. É Jesus Cristo. Segundo lugar, segunda lição que eu aprendo aqui, com essa história do nosso rei Ezequias, que depois de 15 anos a mais, pisou na bola. E não é exemplo para nós, mas é uma advertência para nós, que Deus deixou aqui. Não façam como ele fez. Precisamos cuidar bem da nossa casa. Família. Família, cerne de toda a sociedade, que estão querendo destruir agora. Estão querendo dilapidar, arrebentar com esse mundo, com a ideologia, com tantas agressões que estão vindo aí. A família é um preço a ser pago pela família. A gente pensa, como eu falei no início, eu pensava que talvez criando as minhas filhas, né, casando, a minha mais nova vai casar o ano que vem, poxa, cumpri a minha missão. Parece que passou, já foi, legal, eu vou desacelerar. Não, mas só aumenta a responsabilidade, na verdade. Só aumenta a nossa responsabilidade, porque lá no meu lar eu tenho que ser sacerdote, eu tenho que continuar firme na minha posição, na minha postura, porque minhas filhas estão gerando uma nova geração, uma nova descendência, que estão vindo aí os netos, e virão mais. A Mariana quer mais 1 ou 2, a Giovana falou em 3, glória a Deus, a família vai aumentar, isso é bênção demais, de filhos de Deus, de pessoas que servem a Deus, de pessoas que se colocam diante de Deus. Esse é o propósito que está lá em Gênesis. Multipliquem e encham a terra, de filhos de Deus, não de Manassés, de pessoas perdidas, de Jezabéis, pessoas que não receberam o Evangelho, que não adoraram o Senhor. Esse é o nosso compromisso enquanto família, enquanto sacerdotes do lar, homem e mulher, de honrar o Senhor, cuidando bem da nossa descendência, da próxima geração.
porque assim o Evangelho avança e continua avançando, e não morre como morreu na Europa, porque lá não investiram nas crianças, não investiram na próxima geração. O Evangelho morreu, está morto, praticamente morto. Há redutos ainda, lógico, mas o Evangelho na Europa, né, fraquejou por conta disso, não houve investimento na próxima geração, e por isso se perdeu o Evangelho lá de Cristo. Quanto a homem e mulher, esposa e marido, né, honrar a esposa, amar a esposa, ser gentil, né, servil, levar o cafezinho na cama que ela gosta. Né? A esposa amar e honrar o marido também, né, sendo a mulher do lar, ajudadora, mulher de oração. Minha esposa é uma mulher de oração, né, contribuindo para que essa família, essa casa, fique bem alicerçada, bem estruturada. É difícil, né? Falando aqui parece fácil, mas não é difícil, porque esse cuidado, esse investimento, ele é todos os dias, porque todos nós temos dificuldades e problemas, né? Mas é investimento, é cuidar bem da nossa casa, e precisamos estar alertas e atentos sempre, cuidando bem, né? Quando começa uma conversa na mesa lá, falei de manhã hoje, minhas filhas estão aí, começa um assunto meio assim, meio fora do padrão, eu falo, olha, desnecessário. Ih, pai, é isso mesmo. Já fizeram até um meme meu lá, desnecessário, né? Porque às vezes a conversa, quando sai de foco, começa a crescer, né? E nós temos que estar atentos como sacerdotes, né? Para que a coisa não descambe, porque a tendência humana é essa, né? A gente se perder aí no meio de muita coisa aí que às vezes não edifica, né? Então, cuide bem da sua casa, a sua família. Cuide bem da sua casa, invista. Invista sim, né? Invista bastante, vale a pena. Hoje eu colho frutos, dou testemunho disso. Eu estou dando risada aqui, feliz, como eu falei no começo, que eu posso tocar no meu terceiro neto, ver o meu terceiro neto chegando aí, né? Isso é um investimento, né, que fizeram em mim, na minha vida, 20 anos atrás, me ganhando para Jesus, né, investiram em minha vida, eu perseverei, minha esposa perseverou, perseveramos juntos, estamos avançando, crescendo juntos com o pastor Piva, juntos com essa liderança, caminhando firmes até hoje. Isso tem dado resultados, isso é resultado, irmãos, não é financeiro, não é nada mais além disso, é espiritual, é ver a sua família crescendo e você poder estar juntos ali. Eles vêm tudo lá em casa, é uma festa ter os filhos junto de vocês, os netos pulando no seu colo. Isso é o presente de Deus maior que Ele nos dá aqui, ver a sua próxima geração e tocar nela. É bênção demais. Alguns textos de apoio, Deuteronômio 6, 6 e 7, para essa segunda lição que nós aprendemos aqui, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 24 horas, né? Invista em seus filhos. É muito lindo ver, às vezes as mães aqui, os pais mandam os filhos entregarem o dízimo. Eu fico vendo isso aqui, acho, isso é investimento. O filho aprender a honrar o Senhor, né? Isso é uma pequena parcela aqui na igreja, mas isso continua lá no seu lar, que lá no lar, aqui é 2 horas por semana, mas lá no lar você tem o tempo todo, o dia todo para pensar nisso, para investir nisso, investir nos seus filhos, na sua família. E 1 Pedro 3,7 também, Júlia, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, levem um cafezinho, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não estejam interrompidas as suas orações. Então, da mesma forma, as mulheres, honrem seus maridos, né? Seja uma mulher sábia, edificando o seu lar, abençoando seus filhos, estando com eles, ensinando, se você tem mais tempo em casa, cuidando, né, para que essa família, esse lar seja bem cuidado. Terceiro lugar, acho que eu vou pôr uma foto aqui. A Julinha vai pôr uma foto aqui maravilhosa. Não se espantem com a foto, irmãos. Dá para apagar a luz aqui, por favor, pastor?
Quem é esse cabra aí? Desculpem os irmãos lá em casa. Esse é o Mauro Careca. Pode acender, pastor. Pode tirar foto antes que a igreja vá embora. Na verdade foi uma brincadeira, a Mariana fez essa montagem para mim ontem, eu mandei para 2 grupos do WhatsApp, né? Um lá para o Apostolados da Pesca, lá temos 8 ou 10 irmãos lá que me viram, lá falei, eu coloquei minha nova identidade, né? E sem querer acabei também colocando um grupo dos homens lá, o Evaldo manifestou lá, ficou bonito, Mauro, ficou nada. Mas daqui é um fake news, irmãos, né? Deixei essa brincadeira rolar, né? E falei, puxa, eu vou usar amanhã, na palavra amanhã, como só uma analogia. Isso aqui é um fake news, uma notícia, né, falsa, que eu coloquei aí para os irmãos, uma brincadeira, né, entendam dessa forma, por favor, uma brincadeira, porque justamente eu quero falar disso agora aqui, nessa terceira lição que eu aprendo com o rei Ezequias, dessa história dele. E essa terceira lição que nós temos aqui precisamos cuidar bem da nossa casa, né, igreja. Você é parte da igreja, irmãos? Amém? Então, você é parte deste corpo. Nós precisamos cuidar bem da igreja. Né? E o maior fake news, irmãos, eu fiz o fake news aqui realmente para chamar a atenção. Isso aqui era um fake news. O Mauro não ficou careca. Alguns pensaram que, vieram me perguntar hoje, você não ficou careca não, Mauro? Não. Está de peruca? Eu falei, não. Mas é uma brincadeira, um fake news que eu postei ali, né? Porque o maior fake news, irmãos, eu vi há pouco tempo atrás, aí uma irmã pastora postou no Facebook dela, eu vi, achei muito interessante, compartilhei na minha página também, e estou trazendo aqui para cá também, sabe qual é o maior fake news de todos os tempos? Né, que muita gente, muito crente, muito cristão, está dizendo por aí, eu estou afastado da igreja, mas não de Deus. Maior fake news da história, irmãos. Não há como você estar afastado da igreja e estar bem. Não existe. Não há como. A igreja é aqui, ó. Você tem que estar em comunhão. Deus chamou para ser parte de um corpo. Disse Jesus, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há como você ficar, e nem ficar andando de igreja em igreja. Isso também não vai ser bom para a sua edificação espiritual, a sua família. Se coloque em um lugar onde você vai ser bênção, vai ser abençoado. E congregue e participe. Não há como ser igreja dentro da sua casa, ou ser igreja na televisão, sentado no sofá. Os que não puderam vir aqui hoje, fiquem em paz. Mas os que vieram aqui hoje, uma salva de palmas para vocês, glória a Deus. Estão entendendo isso. Glória a Deus, estão entendendo essa mensagem de sair da sua zona de conforto, estarem congregando aqui, recebendo a palavra, compartilhando, se comunicando com irmãos, recebendo a bênção, mas abençoando também na medida em que vocês estão orando por alguns, estão vendo a necessidade de outros, estão entregando aqui sua oferta de alimentos na arca do amor. Isso é igreja avançando, crescendo, Isso é bênção demais. Então, jamais, irmãos, esqueçam disso, jamais, não existe isso de igreja dentro de casa, eu estou bem com Deus, não preciso de igreja. Isso é uma grande mentira do diabo. Isolamento é do diabo. E ele tentou nos isolar aí, mas a igreja avançou a si mesmo, que é a igreja de Jesus Cristo. Esses 2 anos de isolamento, 1 ano e meio de isolamento, foi terrível para a igreja. Muitas igrejas sofreram, como tem sofrido, e a nossa não é diferente. Mas isolamento não é de Deus. Deus quer isso aqui, ó, comunhão, a comunidade junta, participando, ativa, e você precisa estar junto conosco. Tanto é que eu estou desafiando aqui mais uma vez de púlpito, você que está em casa, você que está aqui, se você ainda não, que é casal, que é casado aí, que vai ficar amanhã sem fazer nada em casa, amanhã, dia do casal, venha ser igreja amanhã, venha receber, ficar em casa, não. Aqui vão ter 3 ministrações poderosas aqui, novas, que o pastor Piva recebeu, lá em Goiás, no Oásis, pastor? E vai ter refeição, a equipe já está montada,
Não fique dormindo no ponto, não fique lá vendo televisão. Venha ser igreja, venha aqui, ó. Ser abençoado, receber. É uma oportunidade tremenda de crescimento, de você cuidar da sua casa, que é a tua igreja também, que é a nossa igreja. Então, não deixe de participar. Venha conosco, venha, se for ser parte da equipe, ou se venha como encontrista. Eu e minha esposa, se não estivéssemos à frente do ministério, ajudando amanhã, eu não tenho dúvidas que nós estaríamos sentados aqui para receber amanhã. Nós precisamos receber também, porque isso é cuidar bem da nossa casa. Quando eu recebo também, não só estar aqui à frente, mas eu preciso receber, como o pastor Piva agora de férias, com toda a família, foi lá receber, lá no projeto Oasis, lá em Goiás. Ele foi receber, porque ele precisa cuidar bem da família dele. E todos nós precisamos. O pastor Piva tem 30, 40, quase 40 anos de convertido, né? Já está maduro, já está o rei Ezequias. Não, ele entende que ele precisa investir mais e mais, e sempre mais, e mais, e sempre mais, e todo dia. E assim deve ser esse cuidado de nós para com a nossa casa, ou as nossas casas, né? A nossa casa enquanto indivíduo, a nossa casa, a família, e a nossa casa, a igreja. Porque fazemos parte desse corpo, você é parte importante desse corpo. Amém? Amém, glória a Deus. Alguns textos de apoio tremendos aí. 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios 1, 9 e 10, fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo. A comunhão. Nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Isso é igreja, é unidade de propósito, é a direção de Deus, debaixo de uma liderança, para conduzir o seu rebanho em unidade, fazendo a obra de Deus aqui na nossa região, na nossa micro-região, na nossa cidades circunvizinhas, né? E como foi falado aqui em missões agora há pouco, nas nações, adotando mais missionários para alcançar mais povos. A igreja está crescendo, parece que ela diminuiu, né? Nesse período da nossa igreja também, mas é um mistério de Deus maravilhoso. Eu vejo, quando o pastor Piva estava falando ali, eu falei, que mistério é esse, Deus? Primeira mudança, a igreja perdeu membros. Segunda mudança, de lá para cá, perdeu membros. Mas a receita de ministério de missões continua firme, crescente, adotando mais missionários. Isso é milagre de Deus, e merece uma salva de palmas, meus irmãos. É Deus conduzindo a sua igreja, através de nós, através da sua oferta missionária, através da sua generosidade. A igreja não tem parado, ela tem crescido. Talvez a gente não tenha crescido em número aqui, mas no mundo nós temos levantado almas para Jesus. E essa grande igreja celestial, nós vamos nos encontrar com ela um dia, e vamos abraçar esses irmãos de povos, tribos, línguas e nações que nunca sequer pisamos. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, ainda que poucos, mas homens e mulheres generosos, participantes da igreja, que amam bem a igreja, que cuidam da igreja batista missionária. Não somos os melhores, temos defeitos sim, mas nós enxergamos o propósito e o plano de Deus para nossas vidas e para as nações principalmente. Que Deus ama as nações, ama povos, e nós queremos alcançá-los, né? Até a vinda de Jesus Cristo, até a vinda de Jesus Cristo. E mais um texto aqui de apoio, João 17, a oração sacerdotal abençoadíssima que Jesus deu para nós, sobre unidade, né? Jesus falou, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, aqueles que nós não estamos vendo aqui, ó. Nós estamos investindo por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como Tu és em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste,
e os amaste, como igualmente me amaste, Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor acreditou em nós, em cada um de nós, Jesus. E nós cremos na tua palavra, estamos dispersando, estamos pregando, estamos evangelizando, estamos investindo em missionários, Pai. Muito obrigado, igreja. Muito obrigado. Isso é cuidar da igreja. Isso é amar a igreja de Jesus Cristo. E eu concluo aqui chamando o grupo de louvor para cantarmos aquele louvor que cantamos de manhã, o último louvor que foi cantado no momento final. Concluindo aqui, queridos, Deus tem nos dado livramentos, bênçãos, curas, e tem prolongado as nossas vidas, ainda que não saibamos, amém? Amém, amém. Passamos aí por doenças, enfermidades, passamos por crises, né? E eu acredito que para uns Deus tem dado 15 anos, 5 anos, 10 anos, 2 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos, não sei. Mas Deus tem dado, isso é graça de Deus. A minha vida, a tua vida é graça do Senhor, imerecida. Então, o que você está fazendo com essa graça que você tem recebido? Cuida bem da sua casa. Cuida bem da sua casa. Enquanto pessoa individual, enquanto indivíduo. Você é templo do Espírito Santo. Cuida bem disso. Invista na palavra de Deus na sua vida, na oração, na leitura da palavra. Leu a Bíblia um ano que vem você vai fazer o que de novo? Você vai ler a Bíblia de novo. Daqui a 2023, eu vou ler a Bíblia de novo. 2024, eu vou ler a Bíblia de novo. 2025, eu vou ler a Bíblia de novo. Quantas vezes o senhor já leu a Bíblia, pastor? Não sabe. Mas é isso. Por quê? Porque eu quero cuidar bem da minha casa, desta casa espiritual que é a Templo do Espírito Santo. Porque senão o mundo, as coisas, o noticiário, a Jovem Pan, notícias, me envolve política e absorve mais o meu tempo às vezes. Então nós precisamos estar com a mente de Cristo em nós. Cuida bem da sua casa, enquanto família. Cuida bem, honre seu pai, a sua mãe, honre seus pais também, lógico, isso é honrar a família. Também honre a sua esposa, seu esposo. Cuide dos seus filhos bem. Cuida bem da sua casa, da sua igreja, que você congrega, que você foi abençoado, entregou a vida a Jesus e tem servido aqui. Participe dos ministérios, participe das atividades, venha à igreja, venha congregar conosco, fisicamente, não virtualmente, né, para que você possa receber mais e mais desse calor humano abençoado. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor um pouquinho, para aquecer os nossos corações ainda um pouco mais. Aleluias, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por tua palavra. Que darei a ti por todos os teus benefícios. Que darei eu a ti por teu amor e sacrifício. Tudo que sou, tudo que tenho,
Aleluias, glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Agradecer a Deus por esse tempo, muito obrigado. Pai amado, Pai santo, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, a majestade, Pai. Glorificamos, Senhor, agradecemos ao Senhor, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecemos pelo mais que o Senhor há de fazer, ó Pai, em nossas vidas e através delas, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, usa as nossas vidas, ó Pai. Queremos cuidar bem, ó Pai, da nossa casa, enquanto, ó Pai, templos do Espírito Santo, ó Pai. Nos ajuda a crescer, a entender a Tua palavra, ó Pai. Nos dá discernimento e sabedoria na leitura. Parece tão difícil, Pai, às vezes, mas revela-te, Senhor. Espírito Santo, revela a Tua palavra para nós, ó Pai, para sermos cada vez mais edificados, ó Pai, crescendo no conhecimento do Senhor, para obedecer e conhecer os Seus mandamentos e obedecê-los, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, edifica, ó Pai, abençoa o nosso lar, Senhor Deus, que possamos cuidar bem do nosso lar, Senhor. Nos ajuda também nessas lutas que temos enfrentado, ó Pai, acampa dos Teus anjos, ó Pai, juntamente com os nossos filhos, ó Pai, que tem sido, ó Pai, alvo terrível, ó Pai, nesses dias maus, ó Pai, desse inimigo terrível que tem tentado destruir a consciência, a mente deles. Nos ajuda, ó Pai, nos dá sabedoria, ó Deus, para abençoá-los, ó Pai. Estejamos atentos e alertas em todo tempo, Pai, para realmente ajudá-los nessas lutas e dificuldades, ó Pai. Sejamos ali um referencial, ó Pai, como homem, como mulher, como mãe para os nossos filhos, para que eles amem, ó Pai, venham a ser uma geração abençoada, em nome de Jesus, ó Pai. Também possamos cuidar bem da nossa igreja. Obrigado pela Tua igreja. Somos corpo, somos parte, ó Pai, da Tua igreja, ó Pai, esse exército, ó Pai, de Cristo aqui formado, gerado aqui, ó Pai. Abençoe e nos ajuda a crescermos, para ganharmos, ó Pai, esta região para Jesus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para ganharmos as nações para o Senhor, ganharmos as tribos indígenas, ó Pai, alcançarmos os perdidos. Nos dá estratégias, ó Pai, levanta mais líderes, pessoas que amam, ó Deus, a Tua palavra, que amam servir, ó Pai, para que venham a fazer parte desta grande congregação de salvos, ó Pai. Nós Te louvamos, abençoa a nossa volta para o nosso lar, o tempo que ainda ficaremos aqui, ó Pai. Esta semana já entregamos nas Tuas mãos. Abençoa o dia do casal, Senhor, que muitos casais se inscrevam, ó Pai, até amanhã, cheguem aqui, ó Pai, para serem abençoados, edificados, lares restaurados, edificados, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, quebramos no mundo espiritual, ó Deus, toda luta, toda dificuldade, toda barreira, ó Pai, em nome de Jesus. Quebranta os corações, ó Pai, e dá-nos um dia, uma semana abençoada, no nome de Jesus. E uma salva de palmas a Ele.